Olá pessoal, nessa videoaula que eu estou fazendo para vocês é uma correção do questionário que foi passado em sala. Então eu vou fazer todas as questões para vocês entenderem como é o raciocínio, como se deve responder, e essa é a linha que vai na prova, né? Que vai ser realizada na prova. É basicamente eu analisar, pode ter alguma complicaçãozinha a mais, mas a linha é a mesma, entendeu? Então você vendo como é que foi feito aqui, vai ficar muito mais fácil para vocês realizarem a prova, tá? Então vamos lá. É, Na primeira questão foi passado aqui uma modelagem, tá? É uma modelagem que tem uma tabela documento, uma tabela parágrafo, uma tabela linha. Esse aqui é um relacionamento de um para muitos, um relacionamento de um para muitos, certo? Quando você tem esse tipo de relacionamento, a tabela que, que, que tem N relacionamentos, geralmente ele tem uma chave estrangeira da tabela que é de relação um. Então, por exemplo, aqui doc.oid, ele também tem aqui em doc.oid, tá? É, e, consequentemente, a tabela linha vai ter um par OID referente aqui. Então, são chaves estrangeiras que tem nessas tabelas de relacionamento N, tá? É, Então eu passei essa modelagem para vocês e pedi algumas questões. Eu vou começar pela última, que é gerar o script para a criação dessas tabelas, tá? Acho que foi a questão mais simples que foi passada nesse questionário, é gerar os creates para que a tabela seja criada, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o SQL, eu criei uma base de dados chamada questionário e vamos criar essas tabelas, tá? Vamos lá. Primeiro, a tabela documento, tá? Ela tem o atributo doc.oid do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui para a gente poder visualizar. Ela tem documento, o nome de documento, tá? Do tipo varchar. Isso aqui eu estou colocando só por colocar, não precisa colocar dessa forma, tá? Vou nem colocar. Tipo varchar, colocando o mês, tá? Do tipo inteiro. Primeiro tá o dia, então vou colocar na ordem aqui para não se perder. Dia do tipo inteiro, mês, ano, também no tipo inteiro. E vou definir, tem o tipo também, tipo, que vai ser um char, que é uma letra só, tá? Eu estou olhando aqui a tabela, ela especificou que a quantidade do varchar é 30, então teria que ser colocado aqui. Não iria, eu não iria abater nenhuma pontuação caso não colocasse isso não, tá? Mas tá lá, eu vou colocar igualzinho para ficar bem alinhado com o que foi proposto lá na modelagem, tá? Vou definir a chave primária, que vai ser o doc.oid,
tá? E aqui está finalizado a primeira tabela, tá? Documento, tá? OID do tipo inteiro, nome do tipo vai achar de 30, documento dia do tipo inteiro, mês do tipo inteiro, ano do tipo inteiro e tipo do tipo char, tá? Então tá aqui a tabela criada. Verifico se a sintaxe está correta, está correto, vou mandar executar no banco de dados questionário. Vamos lá, concluído com sucesso. Vamos verificar se foi atualizada. Questionário, tabela, DB documento. Então, as colunas aqui criadas, tá? Chave primária, os atributos, tá? Então, criada com sucesso. Vamos para a próxima tabela, tá? Create table, parágrafo. Colocar logo a chave primária, o parágrafo OID do tipo inteiro. Depois tem o parágrafo quantidade de linha, também do tipo inteiro. Tem a formatação, também do tipo inteiro. Eu botei um ponto aqui, me perdoe, é vírgula. Sempre vírgula. Tenho que colocar aqui novamente o doc.oid, que vai ser minha chave estrangeira, mas eu tenho que declarar aqui. Depois eu informo que esse atributo é uma chave estrangeira, tá? Mas eu tenho que declarar ele aqui. Então eu coloco que a chave primária é o par OID. Informo que minha chave estrangeira é doc OID, que é a mesma coisa que está na tabela documento. O que é que isso vai o que é que isso vai impactar no select? O que vai impactar na criação da tabela? Se eu criasse esse atributo solto aqui e não dissesse que seria o mesmo, no momento da inserção ou no momento da recuperação dos dados, ele poderia me retornar dados duplicados. Então, quando eu digo que esse atributo é o mesmo da chave primária de outra tabela, quando eu informar isso no meu select, ele não vai duplicar minhas informações. Eu não vou ter informações repetidas, tá? Então, para isso que serve. É por isso que a gente tem que analisar os relacionamentos, verificar se o relacionamento é de 1 para n, se é de n para n, a gente teria que colocar uma tabela de ligação no meio para poder fazer um select de forma com que não manter-se a integridade dos dados, que os dados não se repetissem. Isso vai ser bem claro. Eu tenho um select que vai mostrar ele duplicando e ele mostrando de forma correta como eu solicitei no questionário, tá? Então já informei que a chave primária, a chave estrangeira, tá? Verificar minha sintaxe está correta. Vou mandar executar. Vou mandar atualizar aqui para verificar se foi criada com sucesso a tabela. Tabela parágrafo, tá? A chave estrangeira doc.oid, a chave primária par OID. Vamos para a última tabela. Vi que o procedimento é o mesmo, tá? Mas eu vou criar porque a gente vai usar no select para tirar todas as dúvidas com relação a como é o select correto e o que é que
eu vou aceitar caso aconteça uma situação parecida na prova e o que será aceito nesse questionário. Então, esse questionário é um questionário que, que é um peso muito pequeno com relação à nota da, do bloco. Então, o bloco, na verdade, a maior parte da nota é qualitativa, é a participação no fórum, é a interação de vocês. Então, o valor que esse questionário representa com relação à nota é muito pequeno. Então, vocês não precisam se preocupar. Não é isso que vai fazer com que vocês vão para a final ou perder a disciplina. Não vai ser isso. Isso aqui é mais como se fosse uma lista de exercício bonificada, tá? Então, não se preocupe com isso. Então, vamos corrigir aqui para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Então, create Cebolinha. Ele tem uma chave primária de linha OID, tá? Tem o texto, que é do tipo varchar. Tá de 20 na tabela. Tem a quantidade de caractere, que é do tipo inteiro. E tem a chave estrangeira que eu tenho que declarar aqui, que é do tipo inteiro. Eu informo qual vai ser a chave primária. Tá. E qual vai ser a chave estrangeira. Então eu digo que a OID é a mesma coisa do PowerID que está lá no parágrafo, tá? Executo o comando, sucesso. Vou atualizar aqui o banco de dados, questionário, tabelas. A tabela, a linha foi criada, colunas, de acordo com está lá a modelagem. Então, essa questão está resolvida, tá? Deixa eu fechar aqui. Então tá aqui o script seria que era para ser colocado no questionário. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso aí. Então entendeu como fazer a chave estrangeira, chave primária, faz essa questão muito fácil, foi explicado lá no vídeo aula, questão de relacionamento, então tranquilo. Então, terceira questão respondida, tá? Eu vou voltar para a primeira para a gente aproveitar a mesma modelagem. Na primeira, ele pede para selecionar todos os documentos do ano de 2004 e que estão no estado de A. O resultado deve estar ordenado pelo nome do documento de forma ascendente. Então, o que é que eu solicitei? Eu quero que o select retorne todo documento que seja do ano de 2004 e que tenha com esse estado aqui do tipo A. Então, vamos fazer lá esse select. Primeiro eu vou inserir os dados aqui no... Então, eu tenho o scriptzinho que eu gerei aqui, certo? Vou inserir aqui alguns dados. Tá, então, e agora vamos criar o select, certo?
No gabarito, o select ele estava retornando apenas alguns valores, tá? Foi uma questão que eu já tinha feito, onde eu pedia isso no enunciado e no questionário que eu passei para vocês eu não solicitei. Então, e aquilo ali também não interfere na lógica do select. Então vamos criar o select aqui, tá? Eu vou colocar, acho que a forma que a maioria fez, select asterisco from documento. Eu vou colocar aqui o alias para facilitar. Não, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o select como eu tenho certeza que a maioria fez, mas não está correto. Eu vou mostrar por quê. Parágrafo, linha, onde aí que está a condicional. O que é que foi solicitado na questão? Solicitado os documentos do ano de 2004 do estado A. Então o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar, filtrar pelo DOC ano e pelo DOC tipo. Então eu tenho que fazer a união desses atributos com a condicional e concatenar meu select. Então, onde o perdão, onde o doc ano seja igual aspas simples 2004 que eu solicitei em doc do tipo A. Opa, aspas simples. Ordenado, que é o order by. Order by ele organiza de uma determinada forma, ele ordena de uma determinada forma. No caso, eu solicitei que seja ordenado pelo nome. De forma ascendente, tá? Muita gente vai dizer, ah, tá certo essa forma aqui e tal. Eu vou explicar por que não está certo. Ele está 50% correto. As condicionais que eu solicitei, o filtro de 2004 a ordenado está correto. Mas ele vai me retornar, se eu jogar isso aqui no banco de dados, ele vai me retornar valores duplicados. Como é que eu sei disso? Porque minhas tabelas elas foram criadas com chaves estrangeiras, pois ela tem um relacionamento. O banco é relacional, então eu estou definindo quais são os relacionamentos e eu tenho que especificar isso no meu select. Eu tenho que mostrar qual é o relacionamento, senão ele duplica. Simples. Então vamos lá. Executar aqui, verificar se o sintaxe está correto, está correto. Manda executar. Olha a quantidade de dados que ele está me retornando. Mais de 15. Olha a quantidade que eu inseri. Tá? Então não justifica. Aí vamos ver aqui o que está duplicando. Ó. Vamos aqui para o texto. Primeira avaliação de banco de dados 2. Tá? Olha ela aqui de novo. Primeira avaliação de banco de dados 2. Tá? A mesma linha. Então, o que está acontecendo? Está duplicando a informação. Porque onde tem uma determinada condicional para uma chave primária é uma chave estrangeira na outra, ele vai duplicar. Ele está achando, vai duplicando, está achando, vai duplicando. Por isso que esse select está incorreto. Esse select não vai funcionar. Qual é a forma correta de se fazer esse select? A forma correta de fazer esse select eu vou copiar aqui para adiantar, tá? Então qual seria a forma correta de fazer esse select? Acabei apagando, perdão. Tá. Eu colocar o D aqui, o P, tudo para facilitar, não ficar muito extenso. Onde? Deixa eu copiar aqui logo para não esquecer. Tá.
que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer quem é a chave primária de quem. Onde um é chave primária e o outro é chave estrangeira. Então eu vou dizer que d.docid, opa, ele substituiu, d.docid é a mesma coisa de qp.docid. Para quê? Para ele entender que é a mesma coisa e não repetir a informação. E vou dizer que par.oid na tabela parágrafo é igual a l.par.oid, tá? E aí eu continuo com as condicionais do jeito que tá, ok? Tá aqui meu select. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês vão tentar enxergar de forma completa. Tá aqui o select. Esse é o select correto. Botei a tabela, coloquei o alias aqui para ficar mais fácil. Parágrafo. Qual é a condicional? Estou dizendo que o documento ID da tabela documento é a mesma coisa do documento ID da tabela parágrafo. Estou dizendo que o atributo PAL-ID da tabela parágrafo é o mesmo PAL-ID da tabela linha, tá? Quando eu gero isso aqui, ó, vou rodar esse select, olha o resultado. 3. Não está repetindo nada, tá? Linha 1, linha 2, linha 3. Me trouxe aqui, como eu inseri todos os resultados de 2004, mas tá tudo certinho. Por isso que esse select não está correto. Não é a forma correta de fazer. Quando eu fiz a videoaula explicando sobre os relacionamentos, eu fui bem específico dizendo que teria que colocar para manter a integridade do banco, manter a integridade do retorno da informação. Então, se vocês não colocam isso aqui, eu não posso considerar que o select esteja correto. O select não está correto. Apesar de o filtro estar, como eu solicitei, ele não tem uns relacionamentos, ele vai me retornar valores que eu não queria. Entendeu? Confusos, duplicados. Então, essa aqui seria a resposta correta. Tá? O que é que pode variar? Pode variar, não colocou alias, esqueceu de botar o ascendência, eu considero 75% na questão, mas se errou o relacionamento, perdeu metade da questão, tá? Isso aqui é muito importante, senão isso aqui não vale de nada. Se você não conseguiu, não lembrou ou não colocou isso aqui, essa informação é inútil, porque vai tá equivocada. Então não justifica, tá? Agora vamos para a segunda modelagem do questionário. É uma base referente a um cadastro de agências bancárias e tal, onde eu solicito que vocês façam select, indiquem o comando SQL que retorne todas as agências que possuem a letra X ou D em qualquer parte do seu logradouro, tá? Esse aqui seria o que eu solicitei que retornasse, mas eu vou considerar que vocês vão retornar todo o valor, tá? Então isso aqui teria que estar logo depois do select tal informação, depois da tabela tal. Então esse aqui seria o retorno. Eu só queria essa informação, o número e endereço do logradouro, para confirmar que o X e o D. Mas eu vou considerar se vocês colocarem asterisco, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Eu tenho um select pronto aqui, eu vou explicar, porque o vídeo já está muito grande. Eu vou explicar o select para vocês, tá? Vou botar aqui. Ele está dando um erro aqui porque não tem essa tabela criada aqui, certo? Isso aqui é o retorno que eu pedi lá, né? Na questão. Mas vou considerar quem colocou também asterisco tá correto, certo? A mesma
coisas dessa questão de cá, tá? Primeiro, coloque-se o relacionamento da tabela que eu solicitei, tá? Endereço e agência. Então, coloquei a informação aqui, ó. Então, ele só vai me retornar, não vai me retornar valores duplicados. Se eu estou pedindo só, então eu informo aqui, tá? Esse relacionamento das tabelas de agência e endereço, como solicitei isso aqui, eu estou colocando, tá? Então, onde o logadouro, tá? Que contenha em qualquer parte esse porcento percentual, ele representa, quando ele está entre uma letra, ele representa que é em qualquer parte da da palavra, né? Então qualquer lugar que tenha X ele vai achar. Se tivesse somente essa daqui, seria no início de cada palavra. Se aqui se tivesse só esse daqui, seria o final. Então se eu estou pedindo em qualquer uma, seria isso aqui. Então eu peço que no logador aqui tenha X ou D, tá? A condicional OR que diz que se tiver um ou outro para me retornar. Se fosse isso, eu pedisse que tivesse as duas, e só me retornasse na palavra tivesse D e X no logradouro, tá? Nessa questão eu também aceitaria se não tivesse esse aqui, até porque como eu aceitei que vocês me retornassem qualquer coisa, eu não precisaria desse relacionamento, tá? Eu teria que relacionar todas as tabelas e ia ficar muito grande. Isso aqui não é o que interessante. O que interessa na verdade é vocês saberem filtrar dessa forma. Então essa questão é uma questão que eu poderia considerar tranquilamente se vocês fizessem essa condicional certa, que esse filtro corretamente. Se esta aqui para mim não é tão interessante, tendo em vista que esse daqui contempla muito mais coisas do que esse de cá. Então tá corrigida o questionário. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. A prova vão ter questões parecidas com essa, entendeu? Um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trabalho para ser feita, mas a lógica de entendimento é a mesma. É saber o que é que precisa ser retornado. Se eu não especifiquei qual é o retorno que eu quero, você me retorna o que você quiser. Pode ser que pode me retornar tudo. Se eu especifiquei que eu quero que me retorne apenas algumas informações, essas informações têm que estar aqui, tá? No lugar desse asterisco você tem que colocar quais são os atributos que eu quero que retorne. Se eu especificar no enunciado, se eu não especificar, pode me retornar tudo. Mas os relacionamentos das tabelas para os filtros necessários tem que ser especificado. Se não especificar, ele duplica, está errado. Então eu não posso considerar a questão. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas e que vocês façam uma boa prova. Até mais.